Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 2 Crônicas, capítulo 22, o reinado de Acasias de Judá. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim Acasias se tornou rei de Judá. Aos 22 anos de idade, ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Ori de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram seus conselheiros. Segundo os conselhos que eles davam a Acasias, se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramate de Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar os seus ferimentos. E Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias que estavam ao serviço do rei, e Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram, mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa na família de Acasias que pudesse ser rei. O reinado de Atalia de Judá. Assim que Atalia, mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joiás e sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos Joiás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.